Boa noite a todos, aqui para compartilhar um pouquinho mais sobre Tantra, porque ainda me chegaram algumas perguntas sobre isso, com dúvidas, então eu vou tentar compartilhar um pouco do que eu sei, do que eu aprendi. Isso não quer dizer que eu tenha realizações sobre isso, mas que eu confio muito nos seres sagrados. Eu confio muito nos meus mentores. Eu confio muito em Buda, no estado de Vajradhara, que concede o Tantra, para dizer que é um assunto fascinante e que concede coisas muito especiais. Então, o Tantra, ele acelera o nosso desenvolvimento espiritual porque ele trabalha com meditações específicas dentro dos nossos canais. E dentro dos nossos canais, como num sonho, nós vamos nos tornando personagens que vão fazendo com que a nossa consciência vá se tornando uma superconsciência. Vocês se lembram da história da Alice no País das Maravilhas? E a Alice ficava pequenininha, passava pela fechadura. O gato dela, tinha o sorriso do gato da Alice, e o gato desaparecia, aparecia só o sorriso. Então, com esse humor, Tantra tem essa magia de você poder se tornar personagens em você mesmo, em que você se imagina como se fosse num estado onírico de sonho, que é para poder acessar a sua engenharia genética subatômica que é possível dentro de você, para que o seu desenvolvimento espiritual aconteça de uma forma acelerada. Eu disse, acho que no segundo vídeo, que é trazermos o resultado do futuro para o presente, sim, e nos tornarmos diferentes personagens. Aqui, por exemplo, tem uma linda manequim que é feita pelo Ed e que será uma deidade. Como aqui também do meu lado está uma pintura que eu fiz e que é um lamastério das Dakinis, refletido aqui sobre o lago. Então eu escolhi esse cenário meio mágico para poder falar disso. Então, assim, quando a gente não dá para ficar pensando nas coisas sexuais, que o Tantra seja isso, porque é tão mágico e é tão além apenas do que os sentidos conhecidos podem nos oferecer, que seria reduzi-lo aos maiores prazeres como humanos. E, no entanto, no Tantra, nós vamos brincar, entre aspas, nós vamos teatralizar o divino, o sagrado, que tem outros prazeres muito maiores do que o nosso. Então, o nosso é um exemplo pífio, pequeno, apesar de ser bom, mas não é comparável, segundo o que falam todos os Mahasiddhas, segundo o que falam todos os grandes realizados nos quais eu me inspiro. Então, assim, vamos ter que acessar e manifestar essa genética nuclear que é possível e que temos, né? Para quê? Para quê? Para que quando a gente morra, a gente saiba o que fazer. Porque o Tantra, ele tem como base os 4 corpos do Buda, de um Buda, que é o Dharmakaya, que é o corpo da verdade, que é o Sambhogakaya, que é o corpo de fruição, o corpo do deleite, e que é o Nirmanakaya, que é o corpo como um Buda se manifesta como uma forma de corpo para se poder ser visto, ser reconhecido como um corpo humano. E o 4º corpo, talvez o primeiro, talvez o mais importante, que é o Sobhakaya, que é o corpo da vacuidade, que é com esse corpo que é possível se tornar os outros corpos.
Se a minha natureza fosse fixa, se esse meu braço fosse apenas um braço da Ivy, se essa cabeça fosse apenas a cabeça da Ivy ou esse corpo, como poderia eu me tornar Vajrayogini? Como poderia eu me tornar Tara? Como poderia eu me tornar Vajrasattva? Não. Então, isso também o Tantra vai mostrar que tudo é uma construção mental. No nosso próprio corpo também é uma construção mental, porque ele dependeu e depende dos nossos pensamentos. Não é? E dos nossos pensamentos dependeu e depende a nossa fala, dependeu e depende o estado do nosso corpo físico. Então, assim, tudo é uma construção mental. A parte também do que vimos, nós estamos testemunhando, dizendo, bom, não, esse quadro, outro dia o Clemente, um amigo, me disse, olhou assim, engraçado, eu pensei que fosse uma estante cheia de livros empilhados. E eu achei ótimo a vacuidade do monastério, do lamastério, porque uma pessoa percebeu como livros, olha que interessante, né? E uma vez o Guido me disse que pareciam ruínas. Na minha concepção, é um lamastério, é um damastério das damas da Quines, refletida num lago, e vão se fazendo as rodas dos moinhos, onde tudo é possível ser visto e e poder se chegar aí. Então, Tantra é nuclear. E Tantra é um exercício de você se transformar em muitos personagens divinos até você ficar familiarizado com esse corpo sagrado. E quando você morrer, em que se soltarem os 8 ventos que tudo possibilita, você vai saber o que fazer. Não é transando, não é com massagens tântricas, não é com orgasmos múltiplos que você vai conseguir conceber isso. A minha gatinha Juju, uma das coisas que eu faço, eu resgato animais e depois tento que os adotem. Então, a Juju é uma resgatada e ela vem e aparece aqui de vez em quando. E já que eu falei no sorriso do gato da Alice, é isso. Então, vamos pensar que nós vamos poder nos tornar menor, tornar o mundo inteiro menor, poder colocar o mundo inteiro e todas as pessoas em nosso coração, enquanto fizermos práticas e meditações, também fazermos com que todas as pessoas estejam fazendo isso. É brincar de magia até que isso se torne realidade. Então, para você que estava ainda me perguntando algumas coisas sobre Tantra, eu espero poder ter tirado mais algumas dúvidas e colocado um pouco mais de semente para que vocês encontrem um mentor, um professor qualificado e que possam fazer uma prática que, em vez de levar tantas vidas para se conseguir realizações, podemos usar essa. Valeu, obrigada. Não esqueça de dar o like, não esqueça de apertar no sino, porque assim o logaritmo, não é logaritmo, é o eugaritmo, vai fazer com que esse vídeo possa ser visto por muito mais pessoas e o Dharma possa crescer logaritmicamente. Então, eu conto que vocês possam dar o like, compartilhar essas coisas todas que são necessárias, né? É a maneira como nós vamos poder ajudar muitas pessoas. Então, deixo aqui vocês com a Casa das Daquines e que vocês possam ter essa energia dentro dos seus ventos elementos. Gratidão.